Olá, amigos! Hoje o assunto é a educação no Brasil, com os piores índices de ensino no mundo. Veja o que o índice PISA informa. Olha, o Brasil caiu no ranking mundial de educação feito pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. A queda na pontuação aconteceu nas 3 áreas avaliadas: leitura, matemática e ciências. O estudo, rico em detalhes, mostrou como estamos no quesito educação. Para isso, rodou o país. Aplicou provas por amostragem em mais de 800 escolas, a maioria públicas. Todos os alunos tinham entre 15 e 16 anos. 3 áreas foram avaliadas. Na leitura, o estudante brasileiro vai mal. Ele lê, mas não entende. Em matemática, sabe lidar com os números do dia a dia, mas não com formas e espaço. Em ciências, o ponto fraco é a interpretação dos dados científicos. Não compreende o porquê dos fenômenos. Na escala de 6 níveis, 10% ficaram nos níveis 3 e 4, 40% no nível 2, no limite, e 50% abaixo do nível 2. Com essa pontuação, ficamos bem longe dos primeiros colocados: Singapura, China e Japão. Estamos no fim do ranking mundial, entre os 8 piores. O Brasil ficou em penúltimo lugar num ranking que avaliou a qualidade da educação em 40 países. A gente vai acompanhar o estudo aqui pelo nosso telão. Analisou esse estudo o desempenho de crianças e adolescentes em testes internacionais com provas de matemática, ciências e compreensão de texto. Também considerou os índices de alfabetização e a conclusão do ensino superior. A gente vai ver os resultados. Eles combinados mostraram que o Brasil está muito abaixo da média, em 39º lugar, junto com Colômbia, Tailândia e México. A gente ficou à frente apenas da Indonésia, que é a última colocada. Finlândia e Coreia do Sul aparecem como os países onde a educação teve o melhor nível de desempenho no mundo. Veja o que o saudoso professor de cursinho Pierluigi Piazzi dizia sobre o ensino brasileiro. O primeiro problema é qualquer professor se intitular de educador. Os professores não são educadores. Educador é pai e mãe. Tá certo? Educação é uma coisa que o cara recebe em casa e não na escola. Apesar de que hoje em dia no Brasil está se tentando terceirizar paternidade e maternidade. É o que acontece. Fora a pós-graduação da PUC, eu dou aula atualmente, faz tempo, no Anglo, cursinho. O que é um cursinho? Alguém sabe? Não. O cursinho é a evidência cabal de que o sistema educacional brasileiro não presta. Brasil. Você sabe o que é 87? O chamado caso limítrofe. Sabe o que quer dizer isso? Metade da população brasileira é constituída por deficientes mentais. Vou repetir. Metade da população brasileira é constituída por deficientes mentais. Isso é uma coisa trágica. Tem gente que fala, mas por quê? Tem 2 motivos. O sistema educacional brasileiro faz descer a escada. Qualquer pedagogia baseada em Vygotsky, Piaget e Paulo Freire é uma desgraça, faz descer a escada. Isso é uma coisa assim, as neurociências trombam, ou seja, a ciência de verdade, não o achismo, a ciência de verdade tromba com Vygotsky, Piaget e Paulo Freire. E quais são os 3 nomes mais endeusados nas faculdades de pedagogia? Vygotsky, Piaget e Paulo Freire. Pelo amor de Deus! Nós fazemos descer a escada. Mas tem um motivo mais grave. Se vocês olharem, o peso do cérebro, em função da idade, 3 meses antes do nascimento, até a data do nascimento, ele cresce 260%. 4.000 neurônios novos por segundo. Do nascimento até 1 ano, mais 175%. De 1 ano até 2, 18. E de 2 até a idade adulta, só mais 20. 21. O que quer dizer isso? O cérebro humano se forma
no primeiro ano de vida. E se no primeiro ano de vida essa criança tiver febre, verminose, diarreia, desidratação, ela está sendo condenada a ter um subcérebro. E o IBGE mostra que quase metade das crianças brasileiras vivem sem água encanada e sem esgoto, sem saneamento básico. E esses irresponsáveis que estão em Brasília, em vez de construir esgoto que fica enterrado no chão e não dá voto, constrói estádio de futebol, gastam bilhões e estão condenando metade da infância brasileira a virar débil mental. Também veja o que o filósofo e professor Olavo de Carvalho ensina sobre o método socioconstrutivista adotado no Brasil. Agora, esta semana saiu aí um decreto de que o senhor Paulo Freire vai ser nomeado patrono, pode ser post-mortem, hein? Nomeado patrono da educação brasileira. Isso é uma verdadeira maravilha. Eu vou ler aqui para vocês um negócio que eu escrevi, né, a respeito, que eu mandei para o Diário do Comércio. Olha aqui. Viva Paulo Freire. Vocês conhecem alguém que tenha sido alfabetizado pelo método Paulo Freire? Alguma dessas raras criaturas, se é que existem, chegou a demonstrar competência em qualquer área da atividade técnica, científica, artística ou humanística? Nem precisam responder. Todo mundo já sabe que, pelo critério do pelos frutos conhecereis, o célebre Paulo Freire é um ilustre desconhecido. As técnicas que ele inventou foram aplicadas no Brasil, no Chile, na Guiné-Bissau, em Porto Rico e outros lugares. Não produziram nenhuma redução das taxas de analfabetismo em parte alguma. Produziram, no entanto, um florescimento espetacular de louvores em todos os partidos e movimentos comunistas do mundo. O homem foi celebrado como gênio, santo e profeta. Isso foi no começo. A passagem das décadas trouxe, a despeito de todos os amortecedores publicitários, corporativos e partidários, o choque de realidade. Eis algumas das conclusões a que chegaram por experiência os colaboradores e admiradores do Sr. Freire. John Egerton escreveu em 1973. Não há originalidade no que ele diz, é a mesma conversa de sempre. Sua alternativa à perspectiva global é retórica bolorenta. Ele é um teórico político e ideológico, não um educador. David Fetterman escreveu em 1986. Ele deixa questões básicas sem resposta. Não poderia a tal conscientização ser um outro modo de anestesiar e manipular as massas? Que novos controles sociais, fora os simples verbalismos, serão usados para implementar a sua política social? Como Freire concilia a sua ideologia humanista e libertadora com a conclusão lógica da sua pedagogia, que é a violência da mudança revolucionária? Rosanne Knudson escreveu em 1900... Tudo isso é gente que trabalhou com ele, né? Colaboradores, admiradores e colaboradores. No livro de Freire não chegamos nem perto dos tais oprimidos, o livro já Pedagogia dos Oprimidos. Quem são eles? A definição de Freire parece ser qualquer um que não seja um opressor. Vagueza, redundâncias, tautologias, repetições sem fim provocam o tédio, não a ação. Peter Berger escreveu em 1974. A conscientização é um projeto de indivíduos de classe alta dirigido à população de classe baixa. Somada a essa arrogância, vem a irritação recorrente com aquelas pessoas que teimosamente recusam a salvação tão benevolentemente oferecida. David Newland escreveu em 1974. Alguns veem a conscientização como uma nova religião e Paulo Freire como seu sumo sacerdote. Outros a veem como puro vazio e Paulo Freire como o principal saco de vento. Aqui, Wayne Orban escreveu em 1972. A pedagogia do oprimido não ajuda a entender nem as revoluções, nem a educação em geral. Roland Paulson escreveu em 1992. Sua aparente inabilidade de dar um passo atrás e deixar o estudante vivenciar a intuição crítica nos seus próprios termos, reduziu Freire ao papel de um guru ideológico flutuando acima da prática. Bruce Boston escreveu em 72. Algumas pessoas que trabalharam com Freire estão começando a compreender que os métodos dele tornam possível ser crítico a respeito de tudo, menos desses próprios métodos.
Outros julgamentos do mesmo teor encontram-se na página de John Oliger, um dos muitos devotos desiludidos. Daí eu dou o endereço aqui, depois vai publicar no Diário do Comércio. Não há ali uma única crítica assinada por direitista ou por pessoa alheia às práticas de Freire. Só julgamentos de quem concedeu anos de vida a seguir os ensinamentos da criatura e viu com seus próprios olhos que a pedagogia do oprimido não passava, no fim das contas, de uma opressão da pedagogia. Não digo isso para criticar a nomeação póstuma desse personagem como patrono da educação nacional. Ao contrário, aprovo e aplaudo calorosamente a medida. Ninguém melhor que Paulo Freire pode representar o espírito da educação petista, que deu aos nossos estudantes os últimos lugares nos testes internacionais, tirou nossas universidades da lista das melhores do mundo e reduziu para um tiquinho de nada o número de citações de trabalhos acadêmicos brasileiros em revistas científicas internacionais. Quem poderia ser contra uma decisão tão coerente com as tradições pedagógicas do partido que nos governa? Sugiro até que a cerimônia de homenagem seja presidida pelo ex-ministro da Educação Fernando Haddad, aquele que escrevia cabeçário em vez de cabeçalho, e tenha como mestre de cerimônias o principal teórico do Partido dos Trabalhadores, Dr. Emir Sader, que escreve Getúlio com LH. O método de ensino superior profissional, penso que está errado, pois só depois de formado é que eu aprendi de fato exercer a profissão no mercado de trabalho. Sou formado em economia, direito e contabilidade e já fui professor de ensino médio e de ensino superior. Quero aqui apresentar um método de ensino superior que inicia com a prática e depois a teoria, ou ambas simultaneamente, ao contrário do método socioconstrutivista, em que o professor é apenas uma figura decorativa ou apenas de dar dicas na sala de aula. O método que eu proponho tem uma participação intensa do professor, fazendo uma ligação entre a prática e a teoria simultaneamente. Por exemplo, a primeira aula de ensino de direito deveria apresentar a tabela de honorários da OAB, com os procedimentos dos serviços advocatícios, ou seja, a meta onde o aluno deverá chegar sabendo realizar os procedimentos profissionais no final do curso. Em conclusão, entendo que o ensino brasileiro está impregnado do marxismo cultural, objetivando o despreparo do trabalhador brasileiro para manter a elite socialista comunista no poder. Até o próximo vídeo, pedindo que se inscreva no canal e dê seu like e compartilhe o vídeo nas mídias sociais como incentivo às novas produções.